Olá, estarei dando início à resolução de exercícios da atividade 1 sobre geometria plana do conteúdo de ângulos. O exercício 1 ele pede para que determinemos o valor de alfa nas seguintes figuras. Então, aqui na letra A, o ângulo alfa e o ângulo de 30 graus eles são complementares. Então, significa que alfa mais 30 graus tem que ser igual a 90 graus. Então, alfa vai ser igual a 90 graus menos 30 graus, ou seja, 60 graus. Na letra B, eles são ângulos suplementares, ou seja, 140 graus mais alfa tem que ser igual a 180 graus. Então, aqui, alfa será igual a 180 graus menos 140 graus, ou seja, 40 graus. Na letra C, eles são ângulos opostos pelo vértice, ou também chamados de ângulos correspondentes. Então, eles são iguais. Então, alfa será igual a 70 graus. Questão 2. Nas figuras, AOB é igual a 80 graus. Então, AOB é 80 graus. BOC é 50 graus. E OX é bissetriz de AOB. Então, aqui na primeira opção, aqui na primeira figura, teremos que o ângulo BOX será igual ao ângulo XOA, ou seja, metade de 80. Então, escrevendo aqui, o ângulo BOX ele será igual a 80 graus dividido por 2, ou seja, 40 graus. Então, vou escrever aqui 40 graus. E o ângulo alfa, então, ele será igual ao ângulo BOC menos o ângulo BOX. Então, será que BOC menos BOX. Então, alfa será igual a 50 menos 40. Então, alfa é igual a 10 graus. Aqui na segunda figura, teremos aqui AOB igual a 80 graus e BOC igual a 50 graus. Enquanto que OX é a bissetriz de AOB, como ele diz aqui, que OX é bissetriz de AOB. Então, basta somente dividirmos 80 por 2. Então, aqui teremos que alfa é igual a 80 graus dividido por 2, que é igual a 40 graus. Caso ele tivesse dito que OX é a bissetriz de AOC, teríamos uma outra resolução aqui, só para fins de curiosidade. Caso OX fosse a bissetriz de AOC, ou seja, escrevendo aqui OX bissetriz de AOC, nós teríamos uma outra resolução, onde BOC mais alfa seria igual a 80 menos alfa, ou seja, a AOB menos alfa. Então, AOB menos alfa. Então, aqui nós teremos o seguinte, BOC 50 graus.
Alfa ainda não sabemos. AOB, 80 graus. Menos alfa. Então, ficaria alfa mais alfa igual a 80 graus menos 50 graus. Então, 2 alfa é igual a 30 graus. Então, alfa é igual a 15 graus. Que seria talvez o mais parecido com a figura. Mas aqui no enunciado, ele diz que OX é bissetriz de A ao B e não de A ao C. Então, a nossa resposta correta aqui é 40 graus. E para a primeira figura, 10 graus. 3. A medida de um ângulo é igual a 2/3 da medida de seu complemento. Calcule a sua medida. Então, o complemento de um ângulo ele é dado da seguinte forma. Por exemplo, aqui, o complemento de alfa ele é dado por 90 graus menos alfa, que eu vou chamar aqui de beta. Então, beta é o complemento de alfa. E essa daqui seria a expressão que define ele. E o alfa aqui, ele diz que será 2/3 da medida de beta. Então, alfa é igual a 2/3 de beta. Então, agora eu tenho duas opções. Ou eu substituo essa expressão na de baixo ou a de baixo na de cima. Eu vou substituir a de cima na de baixo. Então, ficará o seguinte. Eu terei aqui que alfa será igual a 2/3 de 90 graus menos alfa. Então, alfa é igual a 2 vezes 90 dividido por 3 é 60 graus. E aqui eu vou repetir o sinal de negativo e 2/3 de alfa. Agora, esse que está negativo passa somando. Então, alfa mais 2/3 de alfa, igual a 60 graus. Então, aqui eu vou fazer o mínimo múltiplo comum, sendo aqui embaixo 3 no denominador. 3 dividido por 1, 3, vezes alfa, 3 alfa. E 3 dividido por 3, 1, vezes 2, 2. Então, 2 alfa, igual a 60 graus. Três mais 2, 5. Então, 5 alfa sobre 3, igual a 60 graus. 3 vezes 60, 180. Então, 5x igual a 180 graus. Então, x será igual a 180 dividido por 5, 36 graus. 4. Dois ângulos opostos pelo vértice medem respectivamente 3x mais 10 e x mais 50. Então, vou desenhar aqui como seriam eles opostos. Então, oposto pelo vértice, que seria o vértice. Então, um mede 3x mais 10 graus e o outro mede x mais 50 graus. E ele pede para calcular o valor de cada um deles. Então, como eles são opostos pelo vértice, eu sei que eles são iguais pela definição. Então, igualando aqui, 3x mais 10 igual a x mais 50. Vou ter aqui 3x menos x igual a 50 graus menos 10 graus. Então, ficará 2x igual a 40 graus.
x será igual a 40 dividido por 2, 20. Então, 20 graus. Porém, esse é o valor de x. Para saber o valor dos ângulos, eu preciso substituir em uma das duas fórmulas. Porque, como eu sei que é igual, não preciso substituir nas duas. Então, ficará que x mais 50 graus é o valor do meu ângulo. Então, x é igual a 20. Então, ficará 20 graus mais 50 graus igual a 70 graus. Questão 5. Um dos ângulos formados por duas retas concorrentes é 1/8 da soma dos outros. Qual é o maior ângulo formado por tal figura? Aqui nós teremos a seguinte figura, onde se formará 4 ângulos. Nós já sabemos que 2 deles serão iguais, ou seja, os opostos. Então, esse de cima será igual ao de baixo e esse do lado será igual ao do outro lado. Porém, nós vamos desconsiderar essa informação por enquanto. Então, aqui, vamos supor que eu esteja considerando que eu queira saber que esse que seja o de tamanho 1/8 em relação aos outros, e vou calcular aqui para vocês. Então, aqui do lado será o ângulo x, que é o que eu quero saber. Em cima eu chamarei de A, aqui do lado de B e aqui embaixo de C. Então, ele nos diz aqui a primeira informação, que esse ângulo x ele é igual a 1/8 da soma dos outros três. Então, de A mais B mais C. E outra coisa que nós sabemos é que a soma de todos eles será igual a 360. Então, x mais A mais B mais C será igual a 360 graus. Escrevendo essa primeira expressão de outra maneira, nós obteremos o seguinte, que 8x será igual a A mais B mais C. Então, eu posso substituir o 8x nesta outra expressão aqui de cima, substituindo o A mais B mais C aqui. Então, ficará o seguinte, que x mais 8x, porque A mais B mais C é igual a 8x, será igual a 360 graus. Então, 9x será igual a 360 graus. Então, x será igual a 360 dividido por 9 é 40 graus. Porém, se imaginarmos aqui que eles são suplementares, que esses ângulos terão um outro ângulo suplementar a ele, aqui, por exemplo, o x ele será suplementar tanto a A quanto a C, e ele será igual a B. Então, nós já vemos aqui que o 40 graus ele é o menor, porque a soma dele com o seu suplementar tem que ser igual a 180 graus. Então, para descobrirmos aqui qual que é esse suplementar, temos que fazer 180 graus menos o x, que é 40 graus. Então, 180 graus menos 40 graus é 140 graus, que será o maior ângulo, que é tanto o ângulo A quanto o ângulo C.